No ar, pela Rádio Universitária FM, Todos os Sentidos. Operação de áudio, Assis Lima. Apoio institucional, Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação, Henrique Beltrão. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Universitária FM 107,9. É com o coração em serena festa, de corpo alma pleno de gratidão, que uma vez mais eu, Henrique Beltrão, trago ao ar o Todos os Sentidos. Este programa da Rádio Universitária FM 107,9, que é também um projeto de extensão do Departamento de Letras Estrangeiras da Universidade Federal do Ceará, que conta com o apoio das Pró-Reitorias de Assuntos Estudantis e de Extensão da UFC. No áudio, meu grande amigo e velho companheiro de rádio, Antônio Carlos Lima, a quem eu agradeço, na pessoa dele, eu abraço todos os que fazem e já fizeram esta emissora. Desde 1981, a Sintonia da Terra. Agradeço também a Vitória Fabrício e Ingrid Lima, que graças à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e à Pró-Reitoria de Extensão da UFC, estão aqui fazendo parte da sua formação no campo radiofônico, no campo da afetividade, que são estudos que fazemos, e a gente contando com elas na produção do Todos os Sentidos e do Sem Fronteiras. Hoje é um dia bem especial, porque eu tenho a alegria de receber uma pessoa que eu admiro muito como artista, como pesquisadora, como mãe, como amiga, como cidadã engajada politicamente, que é a Rosa Primo Gadelha, que está aqui para falar com a gente sobre dança e autismo. Você pode acompanhar o Todos os Sentidos e toda a programação da emissora pelo nosso site radiouniversitariafm.com.br ou pelo nosso aplicativo, basta procurar pelo nome da rádio. O Todos os Sentidos, você pode interagir conosco pelo Instagram, Todos os Sentidos, _UFC, ou pelo Facebook Sentidos Todos. O Todos os Sentidos, você sabe, desde 2003, é um programa que aborda temas que envolvem as pessoas com deficiência, saúde e bem-estar. Por isso, hoje a gente escolheu dança e autismo. Através de várias pesquisas, está comprovado o papel que a dança tem para a saúde, o bem-estar das pessoas, para a qualidade de vida delas e para a própria convivência dentro do universo do espectro autista, o que justifica plenamente a importância da adesão a projetos de dança com estudantes autistas. A dança leva esses estudantes a um desenvolvimento gestual, o equilíbrio gestual, a melhora na qualidade de vida, da coordenação motora,
a coordenação motor estática e dinâmica, que eu ainda não sei o que é, mas a Rosa vai me ensinar, a melhora do movimento rítmico, habilidades rítmicas. Mas, olha, a Rosa Primo Gadelha é professora dos cursos de graduação em dança da Universidade Federal do Ceará. Desde 2014 desenvolve pesquisas com trabalhos solos com colaboração de outros artistas. Em 2018 estreou 2 solos, Iracema, um trabalho em dança para o público infantil, e Tudo Passa Sobre a Terra, uma temática com foco no feminicídio e etnocídio dos povos indígenas. Há 9 anos, ela tem se dedicado aos estudos em dança com pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Ela é líder do grupo de pesquisa DIA, Dança, Infância, Artes e Autismos, e tem colaborado no IPRED com crianças no espectro autista. Rosa, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, já queria antes de tudo agradecer e dizer também da minha admiração por você. É igual como artista, como pesquisador, como pai, como enfim. Muito obrigada por essa oportunidade para a gente estar conversando sobre esse assunto que tanto me apaixona no dia a dia. Muito bem. Eu quero começar lá do princípio, quando você começa a se relacionar com a dança, ou seja, como a dança entra em tua história de vida, Rosa? Eu comecei a dançar, eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos de idade, e segundo a minha mãe, eu tinha os pés tortos para dentro. E ela foi no médico, e o médico falou, olha, leva ela para o balé, para ela ajeitar aí os pés. Eu lembro que eu usei bota um tempão. E eu comecei a fazer balé, perto da minha casa, na Jovita Feitosa, onde a gente morava. Uhum. E numa academia que chamava Ana Pavlova, que é até da Ana Virgínia, que foi aluna do Hugo Bianchi. E aí, lá eu comecei a dançar e, desde então, o que eu lembro que eu parei de dançar foi durante o doutorado, que foi mais difícil continuar dançando mesmo. E doutorado e mestrado. Depois, e durante todo o resto da vida, eu consegui, de algum modo, conciliar. Mas durante mestrado e doutorado foi mais difícil. Uhum. Né? Mas foi assim, sempre nesse sentido da dança, sempre no meu caminho aí. E, inclusive, quando eu terminei o doutorado, estava abrindo aqui o concurso para professor de dança no curso de teatro, depois que surgiu o curso de dança. Uhum. Então, foi tudo muito... E você foi, então, primeiro professora no curso de teatro? Foi. Eu entrei para o curso de teatro. Já com doutorado? Já com doutorado. Qual foi o tema do doutorado, Rosa Primo? O doutorado foi uma pesquisa sobre o corpo na dança contemporânea. Uhum. Né? E aí, por isso que eu fiquei o ano de 2008, fiz um doutorado de sanduíche. Onde? Na Paris 8. Sim. Eu fazia, na verdade, o doutorado foi aqui na Sociologia, na UFC, né? Mas a pesquisa era sobre isso. E aí, o sanduíche foi lá em e aí Paris 8. Eu fui para a Universidade de Paris 8 e fiquei lá no departamento de dança com uma orientadora, uma co-orientadora, no caso, que eu gosto muito dela, que é a Isabelle Loné, e que tem essa pesquisa muito própria, que é essa coisa do corpo, da história, né? E fui para a França porque a Bienal de Dança do Ceará, que é um evento que a gente tem aqui anual e muito importante anual, porque acabou ficando anual. Ele é bienal, é anual. É, tá certo. É porque são 2 versões. Tem uma que é bienal e outra que é bienal de par em par, né? Então, no final das contas, todo ano a gente tem aí a Bienal. E naquele momento a gente teve muitos trabalhos de coreógrafos, de pensadores, de uma série de estudiosos da França, né? Que veio para cá durante a Bienal. Agora está um pouco mais assim, né? Não tem tantos franceses, mas naquele momento foram muitos. E aí, de algum modo, isso teve uma interferência aí na cena, nos corpos dos bailarinos aqui, né? Uhum. Por conta desse trânsito.
Fico pensando que vocês podiam rebatizar a Bienal de anual. E eu estou pensando também, je peux peut-être continuer l'interview en français. Eu estou pensando em continuar a entrevista em francês. Mas je ne parle pas beaucoup français. Eu esqueci muita coisa. Né? Teria que continuar estudando, mas muitas coisas. Muito bem. Então, eu quero também já dar uma ideia para o nosso ouvinte. Falamos aí um pouco da tua trajetória, né, a tua relação com a dança. Eu quero fazer agora uma pergunta que situe o nosso ouvinte quanto ao TEA, o transtorno do espectro autista. O que é isso? Vamos supor que há alguém aí que não tem ideia, ouviu falar, mas não ouviu, como se diz, o galo cantar, não sabe aonde. Não sabe onde, melhor dizendo. Como a gente poderia explicar assim para o leigo, para a pessoa que não está acostumada, o que é o transtorno do espectro autista? Ai, Henrique, essa pergunta é tão difícil. É difícil porque, assim, ainda hoje a gente, assim, quando eu tenho um filho com autismo que hoje está com 9 anos, né? Fala dos teus filhos, assim, rapidamente, diz o nome deles. Tá, é o Arthur, que tem 15 anos, e a Alice e o Lucas, que são gêmeos, são irmãos gêmeos. De 9 anos, né? De 9 anos. E o Lucas tem autismo e a Alice não tem autismo, né? E eu, na verdade, assim, é difícil dizer, porque embora eu conviva diariamente com uma pessoa que está dentro do espectro autista durante 9 anos, ainda hoje, ontem eu estava pensando sobre isso, como é difícil a gente definir qualquer coisa. Por exemplo, eu não posso falar assim, o Lucas não come isso, porque no dia seguinte pode ser que ele coma. Eu posso dizer assim, como eu várias vezes fiquei pensando, puxa vida, o Lucas nunca vai no banheiro fazer xixi. E rapidamente ele entendeu isso de um dia para o outro, e até hoje é tranquilo isso. O Lucas não dorme. De repente ele entendeu que tem que dormir, foi dormir. É tão assim, a gente fica assim, puxa vida, é tudo muito instável, né? Ele falava um pouco quando era pequeno, perdeu, aí daqui a pouco ele ganha umas coisas, daqui a pouco ele perde. Por exemplo, ele estava super tranquilo, aí a escola me liga, dizer que está agitado, que eu vá buscar ele. Aí os profissionais chegam para mim e dizem, o que aconteceu em casa? Porque ele veio aqui, ele está tão agitado hoje, a gente não conseguiu trabalhar com ele e tal. E eu digo, não aconteceu nada. Então, assim, nesse sentido, assim, é sempre uma surpresa, né? É sempre um lugar que, na verdade, de um certo modo, é o que acontece. As crianças são sempre umas caixinhas de surpresa, obviamente. Mas você humanos, tem... exatamente. Mas acontece que, assim, você tem, assim, alguma coisa... Por exemplo, a Alice, que não tem autismo, ela diz, mãe, eu não gosto de ovo. Não gosto. E também, assim, acredito, pelo menos daqui a uns 2 anos, vai ser difícil eu dizer... Não, ela gosta, né? No caso do Lucas, não. Ele não fala, ele é não verbal, né? E ele não gosta. De repente, um dia ele aparece querendo, comendo. Então, assim, é muito... Mas é óbvio que, assim, hoje tem muitos estudos, né? Hoje, para atender uma criança com autismo, tem que ter uma equipe multidisciplinar, assim, enorme, desde de uma psicóloga cognitiva, enfim, até, por exemplo, um médico que cuida de alergias, né? É nutricionista, é pediatra, é neurologista, é gastro, é uma série de médicos, né? E de acompanhamentos terapêuticos ali junto para estar trabalhando com essa criança. Infelizmente, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né? Mais propriamente, eu acredito que ainda temos poucos lugares que têm condição de cuidar de uma criança com autismo dessa forma, com todos esses médicos. Por isso que é tão bonito o IPRED, porque o IPRED tem. Né? O IPRED tem realmente assim, médicos, terapeutas, tem todo um acompanhamento da criança. Fonoaudiólogos, psicólogos, porque não são só médicos, nutricionista, né? Fisioterapeuta, pediatra, tem todos estão lá. Né? Então, isso é muito bom, mas isso é muito difícil. Né? Por exemplo, onde o Lucas está, que é na Neuropsicocentro, que é um lugar que é atendido pela Unimed, não tem esse tanto de médico.
Né? Tem os terapeutas, né? Os fonos e tal. Mas, de todo modo, assim, tem algumas características que se repetem no autismo, né? Que é essa questão da sociabilidade, tem mais dificuldade, né? de se sociabilizar. Tem alguns não falam, outros falam. Alguns têm muita... como é que eu falo? Assim, problemas sensoriais, no sentido de desintegração sensorial, ou problemas com a sensorialidade, o corpo, né? Nesse sentido. Alguns, deixa eu ver mais algumas coisas que têm dificuldade de uma certa autonomia, de fazer suas próprias coisas, ou seja, de tomar banho, ir no banheiro. Alguns, e dependendo da situação, né? É por isso que é um espectro, não é? Porque como a professora Rosa Primo Gadelha está falando, há uma gama, vai há uma variação bem ampla dessas características, chamam muito de atipias, porque são coisas, às vezes, atípicas. Outras são bem características de todos os seres humanos, né? Como, por exemplo, ter uma sensibilidade à flor da pele, coisas assim. Isso. Então, a gente já teve uma ideia da história de vida da professora doutora Rosa Primo Gadelha, do autismo, do trabalho do IPRED. Eu vou agora trazer um tanto de poesia e música. Antes, uma palavra. O grande caminho para a gente conseguir encontrar a resposta a uma pergunta como essa que eu fiz agora é a convivência. É por isso que a gente batalha por uma inclusão plena de todas as pessoas com deficiência em todos os campos. No trabalho, no lazer, nos meios de comunicação, enfim, nos estudos, porque somente convivendo nós todos, com nós todos, é que nós podemos nos conhecer, nos compreender e nos incluir mutuamente, aprender uns com os outros. E para isso, o grande guia é este de que fala Cecília Meirelles nesta citação que eu acho que as meninas descobriram que é uma das minhas preferidas, que está aqui no roteiro. Cecília Meirelles diz assim: por mais que me procure antes de tudo ser feito, eu era amor, só isso encontro. Eu quero dedicar a todas as pessoas com deficiência e todas as pessoas que convivem e amam as pessoas com deficiência, que por aqui passaram desde 2003 em todos os sentidos. Gilberto Gil e Preta Gil cantam de Adilson Xavier e Vinícius Castro, Ser Diferente é Normal. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. 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 Ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal.
Este é o Todos os Sentidos, pela Rádio Universitária FM 107,9. E baixinho você está ouvindo Moça Nua, de Marcílio Homem, com Kainan Cavalcante, 2 talentos cearenses. Então, vou continuar conversando com a professora doutora Rosa Primo Gadelha, professora da UFC, líder do grupo de pesquisa Dança, Infância, Artes e Autismo. Te perguntei, Rosa, o que é autismo? O que é dança, Rosa? A gente vê, por exemplo, nem criança começa a balançar com o ritmo da música, aí a gente diz, olha, ele está dançando. É dança? É dança quando o autista está lá descobrindo contigo. O que é dança, Rosa? Eu acho que dança é um poema de ser, sabe? É um corpo que se investiga, é um estado de presença, né? É um lugar de atenção a si próprio, né? É o que a gente chama de movimento dançante, né? Quando a gente descobre algo que é nosso, que dança. Por isso que é tão bacana nas crianças, porque elas, de fato, quando elas dançam, elas, ao mesmo tempo que estão dançando, elas estão investigando a própria dança. É tão bonito isso, porque isso não é fácil para nós, adultos, né? A gente separa um pouco esses lugares. E as crianças, elas dançam e está sempre nesse estado de presença, de atenção a si próprio, enquanto se movimentam. Há ali uma investigação do próprio corpo, do próprio movimento, enquanto se movimentam, né? Que é esse lugar mesmo da criança, da curiosidade, né? Da presença, do estado de presença, sempre muito atento ao que está fazendo, aonde está, muito presente nas situações, né? E o teu grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa de vocês, né? Você lida a outras pessoas. Dança, Infância, Artes e Autismo. Fala pra gente um pouco, então, como é que essas coisas se conjugam, como é que elas dialogam, dança e autismo, né, infância e artes, na pesquisa e na prática de vocês. É interessante que assim, esse grupo se formou muito pelo interesse assim, que a gente foi descobrindo entre pessoas mesmo. Por exemplo, a Ana Maria, que é professora de dança da UFMG, né, que trabalha com autismos e dança há muitos anos, e ela realmente há muitos anos, trabalhou anos na França, morou lá há muitos anos. E o Joca, que é psicólogo, bailarino, dançarino aqui em Fortaleza, que também começou a atuar nesse universo, e a Denise, que é professora também dos cursos de dança lá da UFC, a minha colega lá de trabalho, né? A gente é muito, muito ligado um com a outra. E essa coisa da infância veio muito por conta dos meus filhos, obviamente, tanto que, assim, depois de um tempo, mestrado, doutorado sem dançar, quando eu voltei a dançar, foi exatamente, assim, o trabalho que foi feito foi dentro desse universo infantil, né? E foi, por sinal, assim, muito impactada com o movimento do Lucas, engatinhando. Fiquei muito impactada com o movimento dele, né? E isso realmente eu parei, olhei e falei assim, que interessante. Eu tentei imitar várias vezes, mas eu não consegui. E nessa época eu nem sabia que ele tinha autismo. E aí eu acho que o grupo, a gente se reúne toda sexta-feira para discutir textos, para conversar, né, para falar um pouco do que a gente vivenciou no IPRED, ou que a gente teve de acesso a esse lugar, né, desse trabalho, da dança, do autismo, da infância. São 3 lugares assim, que eu acho muito potentes, né? E eu que sou uma pessoa da dança, eu olho e digo assim, como é que eu posso contribuir para um mundo melhor, sabe? Isso, para mim, é de fato algo que é o sentido da minha existência. Né? Eu olhar e digo assim, puxa vida, com o que eu tenho, que eu posso contribuir para que algo possa se transformar, né? Que a gente possa mudar uma série de questões que estão aí, né, pulando o tempo inteiro em cima da gente. Então, a criança, para mim, a infância, esse lugar da infância é extremamente potente, porque eles estão completamente abertos e curiosos para aprender tudo.
Se eu entendi bem, então, há uma relação íntima entre o trabalho que o grupo de pesquisa DIA faz, o Dança, Infância, Artes e Autismo, e o IPRED. Como que é essa atuação de vocês no IPRED? Fala para mim melhor. Eu e o Joca, a gente toda quarta-feira está lá, de manhã e à tarde. Qual o sobrenome do Joca e da Denise? Da Denise é Denise Parra, que é professora da UFC também. O do Joca é Jonatas Mota. Tá. E aí eu só chamo ele de Joca, todo mundo chama ele de Joca. Tá, tudo bem. E a Ana Maria Fernandes, que é professora de dança, professora do curso de dança da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Certo. E ela, assim, ela dá uma assistência para a gente, vem para cá de vez em quando. Agora mesmo ela esteve aqui. Acredito que ano que vem ela vai estar aqui, aliás, na UFC. Né? A gente está vendo como é que isso pode ser possível, que vai contribuir muito com essas questões todas da dança, das artes, né? E essa população na infância. E aí a gente tem essa atuação, a gente vai no IPRED toda semana, a gente trabalha com algumas crianças lá, a gente dança, a gente participa um pouco de casos junto com outros terapeutas. Né? E eles têm um trabalho lindo, é um lugar... completamente, como é que eu posso dizer assim, estruturado. Eu nunca vi, e olha que 9 anos lidando com um filho com autismo, levando para uma clínica ou outra, eu nunca vi nenhum lugar que é tão bem cuidado, né, como o IPRED. Fico muito feliz de ser um lugar que é muito próximo da UFC, né, de alguma forma. Então, é um lugar assim... E aí foi o lugar, porque, assim, tem essa proximidade com a UFC e a gente, como um grupo de pesquisa ligado à extensão da UFC, a gente encontrou esse lugar mágico, vamos dizer assim, né? Que tem esse tratamento com a criança e tem essa abertura para as artes. Né? Muito então, bem. Vejam como o trabalho dos universitários, professores, estudantes, sempre conjuga aí, como a professora Rosa Primo está falando, ensino, pesquisa, extensão. E, no nosso caso aqui, rádio, no meu caso. E no caso da Rosa, artes. Nos nossos casos, artes, né? Porque eu também trabalho com artes. Então, isso tudo pode estar junto, sintonizado, e a gente viver isso plenamente em contato com a sociedade, levar isso até vocês, é muito bom. Eu vou trazer uma citação e a gente chama o intervalo, não é isso, Lima? Tá bom. A citação é breve, Lima. Eu só poderia crer em um Deus que soubesse dançar. Nietzsche. Vamos agora trazer o intervalo. Já estamos de volta com Todos os Sentidos pela Rádio Universitária FM 107,9. Hoje com o tema Dança e Autismo, contando com a presença da professora doutora Rosa Primo Gadelha. Ela é docente dos cursos de graduação em dança da Universidade Federal do Ceará. Desenvolve desde 2014 pesquisa com trabalhos solos, com colaboração de outros artistas. Entre os trabalhos que fez, há 2 solos, o Iracema, um trabalho em dança para o público infantil, e o Tudo Passa Sobre a Terra, uma temática com foco no feminicídio e etnocídio dos povos indígenas. Já há 9 anos se dedica a estudos em dança com pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Rosa Primo é líder do grupo de pesquisa DIA, Dança, Infância, Artes e Autismos, e tem colaborado no IPRED com crianças no espectro autista. Rosa, qual os benefícios que a dança pode, então, trazer para as pessoas no espectro do autismo? Eu acho, sabe, Henrique, que assim, a nossa relação, eu digo nossa porque as pessoas do grupo, né, do grupo DIA, do grupo de pesquisa, a nossa relação tem sido até mais de aprendizado do que, de fato, o que a dança pode... É lógico que ela pode, de alguma maneira, trazer benefícios muito, muito incríveis para as pessoas, assim como para nós, né? Mas, assim,
essa relação, ela realmente ela é tão interessante, tanto para nós quanto para as crianças que têm autismo. Na verdade, eu sempre digo que, assim, a gente tem tido muita dificuldade de entender o que é relação. Né? E no caso, por exemplo, do que eu entendo, do que eu vi, né? Isso não acontece com as pessoas que têm autismo, porque não são todos, mas eu vejo que, assim, quando eles estão em relação, eles estão em relação. Ou seja, eles estão ali no momento presente, vivendo aquela situação. Não há uma anterioridade, nem há uma... Poxa, eles não estão ali querendo algo que depois aconteça, ou eles estão ali achando que vai acontecer algo. Uma relação acontece enquanto o acontecimento, na hora que acontece. Então, você está ali presente para lidar com as situações que vão aparecer, o que vai acontecer. E a gente, quando entra numa relação, muitas vezes a gente vai cheio de expectativa, esperando algo. Né? Ou então, uma expectativa do que a gente quer no futuro. O que a gente quer com essa relação? Né? Ou com as marcas do passado. Exatamente, isso. Né? Pensando nos traumas. E aí você não escuta o outro. Você vai querendo escutar o que você quer escutar, você vai agindo de uma forma a encaminhar para isso, né? E ainda mais hoje, que a gente vive num mundo que é muito difícil, onde as relações estão sendo... Ninguém se escuta, é muita informação, a gente está sempre muito disperso, né? No mundo contemporâneo, é celular, é muita imagem. Enfim, a gente está sempre nessa dispersão, nesse lugar fora. E estar com crianças com autismo, eles estão extremamente presentes. É isso que eu acho interessante, porque tem muitos terapeutas, muitos estudos que dizem que eles são completamente desatentos, né? Assim, dispersos. O meu entendimento do que seja, só se for disperso para algo outro. Porque quando está assim, frente a frente com você, quando você está dançando, né? Quando você está ali junto, eles estão junto o tempo inteiro. Eles podem não olhar para você, eles podem não olhar, não fazer o que você faz, mas em nenhum minuto que eu sinto assim, eles estão em outro lugar que não ali. Né? Muito atentos, por sinal. Se eu mexer um dedinho do pé, eles podem nem estar olhando, mas eles sabem. Por isso que tem algo que é encantador e que eu nunca ouvi ninguém falar. Isso eu falo porque eu vivencio, que é de uma escuta, de uma sensibilidade que é muito fina, muito especial, de uma experimentação do movimento, em que nós, bailarinas, a gente precisa aprender isso. Tem até uma técnica de dança que chama contato improvisação, em que a gente tem que ter uma escuta muito grande. Eu achava que eu tinha uma escuta muito grande. Quando eu fui dançar com crianças com autismo, mentira, eu não tenho nada. Eu estou aprendendo com eles. Eu estou aprendendo essa escuta com eles. Né? Então, é muito interessante. Você tem algo curioso de um mundo ali, de uma sensibilidade, de uma escuta e de um estado de presença absoluta. Assim, né? Por mais que você diga assim, ele está muito nervoso, mas ele está disperso, mas se você estiver ali, se você olhar para ele a alguns metros de distância, ele já sabe que você está olhando para ele. Não sei como, entende? Mas é uma sensação. Por isso que dizem que são mais sensíveis, talvez, né? Sim. Ao olhar, a percepção é alterada, né? Por conta desse lugar de estar muito atento a quem está, o que está fazendo. Né? Eles podem ser dispersos no que eles não querem fazer. Rosa Primo, eu estou conversando com Rosa Primo Gadelha sobre dança e autismo. Você falou no momento em que você dança com a criança autista, né? Também já vi imagens suas dançando com criança autista, dançando com o Lucas, seu filho, por exemplo. E há também ocasiões em que no IPRED ou lá no grupo de pesquisa DIA, várias crianças autistas interagem entre si, dançam. Detalha mais para a gente como que isso acontece, como você os leva a isso. Uma primeira coisa, né? Que, por exemplo, assim, uma coisa que eu vivi já, que uma mãe falou assim, olha, ele não olha para você, ele não consegue olhar no olho da pessoa.
quando eu fiquei do lado dessa criança, uma das primeiras coisas que ele fez foi olhar para mim. E no olho mesmo, olho no olho. Né? É óbvio, assim, e sem falar. Né? Aliás, em alguns momentos, eu acho que a palavra, muitas vezes atrapalha. É muito mais, assim, é muito mais fácil esse trabalho de dança, mais fácil no sentido de que essa escuta ela é muito mais sensível quando não tem esse discurso muito, como é que eu digo, racional, quando a gente vai mais por essas sensações, essas percepções corporais. Por que ele olhou para mim? Eu não fiz nada, só sentei do lado, né? E a partir do momento que teve uma confiança, que teve uma relação ali de afeto, mesmo eu conhecendo ele há pouco, né, que ele foi fazendo coisas, eu fui tentando fazer igual a ele, né? Há ali essa proximidade do corpo, essa proximidade corporal, essa escuta, essa atenção que você dá também vai te levando para esse lugar de confiança, eu acredito. E imediatamente, assim, por exemplo, o olho é natural, é algo que eu nunca dancei com uma criança que não olhasse para mim. E é uma coisa que muitos dizem, ele não consegue olhar no olho. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, por exemplo, tem crianças que andam na ponta do pé, né? E o Lucas, por exemplo, alguns terapeutas até colocaram umas taxinhas de chumbo quando ele andava na ponta do pé para baixar o pé. E eu lembro que aquilo foi muito violento para ele. E dançando, ele entendeu que tem que botar o pé no chão. Ele foi sentindo o peso do corpo dele. Ele foi trabalhando com a gravidade, com as sensações do peso do corpo. E isso, tem crianças que usam um colete com umas taxinhas para pesar e colocar o peso no chão, para dar estabilidade, para você ter essa noção de que você está ali, você não está no ar, né? Você está ali, como é que se diz? Aterrando mesmo, né? Olhando a realidade, né? Por isso que fala que tem que pôr o pé no chão. E assim, e dançando, você se experimentando no movimento, você vai tendo essas sensações. Você vai realmente sentindo o seu peso, você vai brincando com seus movimentos, você vai sentindo que tem uma mudança, você vai procurando por onde, você vai olhando para a pessoa até para olhar o que ela está fazendo, ou para fazer. Enfim, tem que criar uma relação ali, né? Uma relação desde a experimentação do corpo, do movimento, até essa coisa meio afetiva. Outra coisa, por exemplo, mesmo que, assim, já aconteceu de crianças, de eu estar com uma criança que ela não queria de jeito nenhum ficar comigo. Né? Assim, não queria ficar com ninguém, queria ficar sozinha no cantinho. E, por mais que eu chegasse perto, ela se virava, ou ela ia para outro lugar, ela não ficou nem um pouco perto de mim durante todo o tempo que a gente ficou junto. Foi bem desse jeito, né? Mas o olhar sempre acontece. E, aos poucos, você vai sentindo uma abertura, porque tem essa escuta, né? A gente, é uma coisa que eu vejo muito, por exemplo, na área da saúde, de querer ter um resultado, sabe? Eu faço isso para esse menino, para que aconteça isso com ele. Eu estou trabalhando nele para que ele consiga, por exemplo, botar o pé no chão. Eu estou trabalhando com ele para que ele consiga verbalizar. Eu estou trabalhando com ele para que essa estereotipia diminua, né? No caso da dança, assim, a gente não trabalha com a dança no sentido de que eu quero estar trabalhando com a criança para ele ter essa melhora nisso ou melhora naquilo. Simplesmente a gente só quer estar junto. E, obviamente, o estar junto tem resultados muito interessantes, sabe? No sentido de que eles se sentem que eu acredito que seja isso, um respeito pela individualidade deles, que não tem que faço A, sabe, tem algo ali que a gente aprende também, não é só a gente que está ali, nós bailarinos e eles, nessa relação, a gente aprende muito com essa escuta, com essa exploração do movimento, e eles também. Então, a gente vai aprendendo também o que é respeito ao tempo. Eles têm uma questão com o tempo que é impressionante, eles têm um tempo deles. Forçar, eles têm um tempo muito próprio, e é o dia a dia, a convivência, como você falou, como é que a convivência pode deixar com que ele fique mais tranquilo, ou que ele se abra mais para novas experiências. A convivência e esse lugar
esse lugar de um respeito, de uma escuta. Porque a impressão que eu tenho também é que esse trabalho com as crianças com autismo é sempre assim, como é que a gente pode fazer para ele melhorar nisso ou naquilo? O que a gente pode fazer para fazer isso ou aquilo? Tem sempre esse lugar de um resultado, né? Assim, a mãe chega muito apavorada, olha, meu filho não anda, olha, meu filho não fala, olha, meu filho está com isso, ele não consegue, não sei o quê. E isso também causa uma pressão nas terapeutas de como é que a gente faz para ajudar nisso. Né? Como é que a gente faz para que a gente possa mostrar para a mãe que agora ele está falando, agora ele está não sei o quê, agora ele está não sei o quê, né? E aí, o que é legal do autismo, que eu acho que é incrível, é que eles são como eles são. Né? Assim, é preciso ficar do lado e escutar e saber respeitar o espaço e o tempo deles. Né? E, para a gente, isso é muito difícil. Porque a gente olha sempre para o ser humano como algo produtivo. Tem que produzir, tem que ganhar dinheiro, tem que ter autonomia, tem que isso aqui, né? Tem que tudo isso para um futuro que nós não sabemos nem se nós vamos estar aqui. Então, às vezes, eu fico assim, vejo umas mães, vejo as terapeutas, vejo os profissionais angustiados, assim, completamente, puxa, o que vai ser? Será que isso vai dar conta? E é isso, o tempo inteiro que eu aprendo com o autismo é assim, viva o momento agora. Eu estou aqui, eu estou assim, eu estou aqui, né? Assim, é nesse sentido, sem esperar e sem ficar com essa... O que vai ser dele? Ou ele tem que acontecer isso com ele, né? Então, tem um lugar ali que é do próprio desenvolvimento, se é que eu posso falar assim, ou é um tempo muito deles de compreensão, de entendimento da vida, e eles se experimentam o tempo, eles tentam o tempo inteiro se... Como é que é? Eu sinto muito isso, de se desafiar o tempo todo. Né? Uma das primeiras coisas que eu aprendi a respeito do autismo, nas primeiras entrevistas que eu fiz com autistas e com pessoas, pais e profissionais, foi que ninguém está procurando uma cura, uma solução para o autismo, não. Está procurando entender, está procurando conviver, está procurando incluir. Né? Isso pode se aplicar, inclusive, a outras situações, outros transtornos, outras deficiências, outras doenças que a gente vivencia. Né? Muitas vezes, há casos, claro, que a gente está procurando melhorar certas condições, mas o mais importante talvez nem sempre esteja aí, né? Mas muito mais na questão, na dimensão da convivência, do afeto, né? Da sensibilidade, daquilo que a gente é capaz de sentir e não é capaz de dizer, como agora há pouco você dizia, né, Rosa? Este é um caminho, aqui na rádio, é um caminho de aprendizado. Para mim, né, ao longo desses anos todos, desde 98 fazendo Sem Fronteiras, desde 2003 fazendo Todos os Sentidos. E para minha alegria, esse é um espaço de formação. A Rosa Prima é professora, eu sou professor também aqui da UFC e a gente trabalha, eu trabalho aqui no programa com estudantes de várias áreas. Já trabalhei com o pessoal de sistemas e mídias digitais, jornalismo, publicidade. Hoje trabalho com uma estudante de letras, a Vitória Fabrício, e uma de história, que é a Ingrid Lima. Né? E é bacana a gente ir descobrindo os caminhos para construir programas como este. Né? Eu aprendo também muito com a experiência do Lima e isso tudo tem sido muito enriquecedor para mim. E uma coisa que eu aprendi foi a ter coragem de dizer meus versos. E as meninas estão me encorajando a colocar aqui no roteiro. Eu vou dizer um poema meu. O caminho para si mesmo sobe serras e se banha nas praias, reluz na cálida barriga do sertão. A busca faz curva no infinito, revela paisagens, tece viagens. Dentro de si habitam todos os dons, tem todos os tons o ninho de dentro. Eu reinvento atalhos e desvios pelo poder da palavra e do silêncio. Henrique Beltrão. O mais inusitado mesmo é dizer meu próprio nome. Ô Lima, vamos agora trazer uma música que eu pensei nessa música porque quando a gente conseguiu marcar o horário aqui com a Rosa Prima Gadelha, eu digo, eu tenho de encontrar, e as meninas também, músicas que tenham muito a ver com ela e com o trabalho dela e com dança. Então Gilberto Gil canta de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga e do próprio Gil. Tá meio misturado aqui. De onde é que vem o Baião?
da pista onde se dança. Suspira uma substância sustentada por um sopro divino que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão e se transforma em ondas de baião, chachado e shot que balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o shot e o chachado? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem a esperança, a substância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, suspira uma substância sustentada por um sopro divino que sobe pelos pés da gente e de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro no chão da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia que sobe pelo chão, se transforma em ondas de baião, chachado e shot que balança a trança do cabelo da menina e quanta alegria. De onde é que vem o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o shot e o chachado? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem a esperança, a substância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Oh, 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 vem debaixo do barro do chão. E melhor se poderia dizer dos poetas o que disse dos ventos Machado de Assis: a dispersão não lhes tira a unidade, nem a inquietude a constância. Mário Quintana. Veja, este poema se chama Citação. Ele é um poema de duas frases, né? O Mário Quintana tem vários poemas assim. E é citação porque ele cita Machado de Assis. E o Quintana diz que se poderia dizer dos poetas o que Machado disse dos ventos. Mas eu acho que também se poderia dizer dos autistas isso aqui, que a dispersão não lhes tira a unidade nem a inquietude e a constância. Muito do que a Rosa falou até agora, estou me referindo à professora Rosa Primo Gadeira, professora e bailarina, pesquisadora, que está aqui conosco conversando sobre dança e autismo. Dança e autismo. Eu vou aqui trazer mais um questionamento. São questionamentos bem, como é que eu digo, bem concretos, mas que eu tenho vontade de fazer, né? Nesse trabalho com os autistas, né, com dança e autismo, há uma idade, há um tipo de música, um tipo de roupa, de ambiente, por exemplo, tem de ter pouca luz. Esses detalhes que eu sei, para você que está vivendo, pode parecer assim, puxa vida, o Henrique foi tocar em coisas tão concretas, tão objetivas, e eu acabei de dizer que a coisa é mais profunda, mas é porque eu penso assim que o ouvinte
né, essa pessoa que está acompanhando, ela pode dizer, mas como será mesmo? Como é que ela faz? Onde é que ela faz? Que música que eles dançam? Né? Alto, baixo, pouca luz? Então, fala de alguns desses detalhes que tiveram ao coração. A gente vai sentindo cada um, por exemplo, né? Normalmente, as músicas que eu uso são músicas bem calmas, sabe? São bem tranquilas, são músicas, assim, instrumental na maioria das vezes, né? Só para trazer esse lugar, né? Criar esse ambiente mais acolhedor, vamos dizer assim. E aí, a depender, porque a gente realmente tem o meu filho, ele usa abafador, né? Um abafador nos ouvidos, porque ele tem muita sensibilidade auditiva. Uhum. Então, o som não pode ser muito alto. Então, a gente vai ver. Tem outras crianças com autismo que não, muito pelo contrário, eles gostam de som bem alto. Então, você vai sentindo cada um e você vai vendo como é que isso pode ser feito. Se tem um que começa a ficar muito agoniado, aí a gente baixa a música para ver se é a música, né? Uhum. Se não fala, né? Mas, normalmente, assim, esse tipo de afirmação, eu ainda não encontrei nenhum autista que diz, baixa o som, uhum. Né? Mas, mesmo que fale, né? Mesmo que seja verbal, um autista verbal é mais difícil. Mas você vai sentindo ali quando ele não está bem, ou seja, ele começa a ficar meio agoniado, e você diz, por que ele está assim, né? Você fala, vou baixar a música, né? Uma coisa assim. E você vai, assim, a coisa do objetivo que você falou, né? Do som, né? Falou, uhum. O que mais que você disse mesmo? Como é que é o ambiente, a luz, o som, a roupa... A roupa é a roupa que eles estão. Normalmente é uma roupa que tenha mais condição deles fazerem movimentos, né? Pode ser uma roupa muito apertada, que normalmente eles mesmos, acredito que é mais difícil gostar de roupa mais apertada, né? Uhum. Mas há situações em que, por exemplo, a gente trabalha muito com uns panos para dançar. Uhum. Então, às vezes, a gente enrola eles bem apertadinho num pano que eles gostam também, que tem essa coisa sensorial, né? Uhum. Mas isso sempre com movimento. O ambiente, assim, criar um ambiente sem muito ruído, com uma música mais tranquila, com silêncio o tempo inteiro para que a gente possa escutar ali o outro, né? Um ao outro. É bom um espaço grande para que se possa correr, para que se possa pular, para que se possa rolar. Sempre com tatame no chão, né? Colorido é bom. Assim, eles têm muito essa coisa, né? Do visual, é muito importante, né? Das cores, da textura, né? Sem muito também, por exemplo, sem muita coisa dentro da sala, porque isso também dispersa muito, porque vai experimentando tudo que tem. Então, às vezes, é uma sala sem nada, né? Só com um tatame no chão e uma música tranquila. E a luz, eu acho que é uma luz normal, né? Assim, agora, eu também não tive nenhuma experiência com nenhuma criança com autismo que não gostasse, assim, que tenha dificuldade com iluminação. Mas a gente também a gente sente isso também, né? A gente trabalhando ali com essa coisa das sensações, né? A gente percebe muito claramente quando isso incomoda. Então, a gente vê como é que diminui a quantidade de luz, coloca menos, coloca mais. Tudo vai depender muito ali da relação que você cria muito com a criança ali, sabe? Uhum. Tem um lugar ali muito de se experimentar. É isso que eu acho que é o grande lance da dança, do autismo, é exatamente porque você dá uma oportunidade para eles saírem do mesmo lugar de sempre, para eles saírem da repetição. Por isso que é movimento. Por isso que o Dite diz que só acredita num Deus que dance. Porque é uma criatura do movimento, de experimentar, de sair dessa condição sempre a mesma, né? Que se arrisque, que se explore, né? Então, é isso. Tá bom. Rosa, eu quero te agradecer, gente. Eu conversei com a professora doutora Rosa Primo Gadelho, bailarina, pesquisadora, professora aqui da UFC, líder do grupo de pesquisa DIA, Dança, Infância, Artes e Autismo. E eu quero agradecer de coração, deixar você à vontade para você se despedir, se quiser dar mais alguma palavra sobre a dança e autismo.
Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter uma oportunidade assim. Eu acho que as pessoas precisam mais escutar isso. Eu acho que tem que ter mais gente da dança olhando para esse lugar. Eu acho que os lugares, né, que a gente tem de atendimento ao autismo tem que olhar com mais atenção a esse lugar da música, da dança. É muito importante, que são pessoas extremamente sensíveis e que descobrem coisas ali que é fundamental para a vida deles. E normalmente, nesses lugares, isso não é dado, né? Então, e também as pessoas da dança também olham para esse lugar como um lugar que não os interessa, né? Então, eu acho que assim, se perde muito quando não se abre esse caminho de possibilidade, né? E eu acho que é um grande caminho, é uma coisa muito, muito bacana, assim. A gente olha para a realidade, a gente entende o outro, a gente aprende a respeitar, a gente cuida, né? Enfim, a gente aprende, a gente ensina e a gente é um lugar muito, muito bonito, eu acho, sabe? É muito encantador, assim. Esse lugar do autismo eu acho muito encantador. Eu vi aqui no finzinho do programa que a Liduína Araújo está ouvindo e dizendo que a sua leveza dá vontade de dançar. Ir lá no seu grupo para dançar. Pois, ótimo. É exatamente isso que tem que ser. É isso mesmo. É esse lugar mesmo. É só procurar lá o ICA. Eu quero agradecer, então, a professora Rosa Primo Gadelha, a vocês todos na audiência e marcar encontro para quarta-feira, aqui no Todos os Sentidos, às 14 horas e sábado, às 14 horas também, no Sem Fronteiras, aqui na Rádio Universitária. Paz e poesia. A Rádio Universitária FM apresentou Todos os Sentidos. Operação de áudio Assis Lima. Apoio institucional Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Produção e apresentação Henrique Beltrão. Até quarta, às 14h.